Olá, muito boa noite, saudações a todos os amigos, a você que está no Instagram neste momento, a você que curte e que compartilha. Nesses tempos há de tantas lives e você me dá a alegria da sua audiência, a alegria de estar aqui comigo. Hoje, com camisa e tudo, vocês estão vendo aqui, ó, prosa com Dedé. Eu quero agradecer inicialmente a minha querida cunhada Gislânia, que aprontou essa tão bonita camisa pela Arte Lettre. E nós estamos começando hoje já com o nosso painel aqui na minha camisa, agradecendo já a ela, que eu já estou vendo que ela já é. Eu gosto sempre, antes de começar, explicar para vocês, ele já está entrando aqui, o meu convidado. Olá, boa noite, Sobral. Boa noite. Só um minutinho, meu querido, que eu vou dar aqui os alaê, aparecer. Boa noite, André. Boa noite, Dedé. Ô Sobral, tem como você vir um pouquinho mais pra frente pra gente ver melhor você? Tá, é bonito, a Gislaine já tá falando aqui. Tá, é bonito. Isso, vem um pouquinho. Aê. Pronto, tá ótimo. Então, eu quero inicialmente aproveitar o momento para falar um pouquinho desse projeto, Prosa, com o Dedé, que é a minha marca registrada, que é o meu apelido de infância. Dizer que isso aqui é um arquivo vivo para você que está assistindo, está vendo a primeira vez, está me dando a honra da sua presença aqui conosco. É um arquivo vivo que eu desejei, que já vinha no meu coração, e estou convidando os amigos para fazer parte desse arquivo e deixar lá registrado para as futuras gerações. E não só apenas as fotos, porque isso tem no Instagram, isso tem na Facebook, mas a prosa é justamente para a gente conhecer algo mais desses amigos, conhecer um pouco mais, e principalmente naquilo que se refere as suas características, as suas virtudes, os seus valores, os seus defeitos, as suas prosas, as suas brincadeiras, o seu passado de glória, mas também o passado que nos ensina, que é quando a gente cai e levanta. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Cristo Jesus. E eu, agora já fazendo o meu... Vou até me levantar para vocês verem, ó, em formato de letre. Aqui, Sobral, quem fez foi Gislânia, viu? É a mais nova artista da família. E ela tem vários trabalhos já feitos. E o quê? Não, aqui eu acho que sim, mas o desenho é feito à mão. É um trabalho novo de arte chamado Lettre. É você que é do ramo, eu vou convidá-la logo para ela não só falar um pouquinho dessa arte, para vocês conhecerem também um pouco da nossa querida Gislânia. Então, é um prazer ter você aqui conosco. Já expliquei para os amigos a intenção de fazer essas lives, o meu projeto Arquivo Vivo, o Prosa, que é a conversa, que é o diálogo. E antes mesmo de começar, Sobral, muita gente que vai ver esse nosso arquivo não sabe, não conhece um pouco da sua arte. Eu trouxe aqui, as pessoas que vão ver pelo Facebook, vai ver de forma melhor, tá? Mas aqueles que estão vendo na live agora, eu acredito que vai dar para ver um pouco. Muita gente não sabe que tem tantas artes. Esse trabalho aí é feito lá naquela ponte do Mosqueiro, próxima à ponte, entendeu? Isso, eu vou passando, para que as pessoas conheçam um pouco do seu trabalho, eu vou passando e você vai comentando exatamente como você está fazendo aí. Vamos lá. Esse aqui... Esse daí é um hotelzinho no Santa Lúcia, né? Um colega meu, de Éder. Aí também a Marina, né? Lá na ponte do Mosqueiro, isso é uma tela. Eu fiz uma releitura, né? Da ceia, né? Aí, de uma colega da gente, de Roberta. Roberta me encomendou essa tela. Sim. Da dela, Roberta. Lilica, né? Que ela bota aí no Instagram. Aí é um cenário do teatro. Eu faço vários cenários de teatro. Esse é um cenário que foi feito para Passo a Passo. Esse é um cenário do Colégio CCPA também, cenário de teatro a bordo. Cara, show de bola. Show de bola mesmo. Esse aqui tá aí, eu acho que é um dos grandes cartões postais de Aracaju. Pintado à mão por esse grande artista. Eu quero que vocês conheçam. Esse aqui é a ponte da Avenida Gonçalo Hollenberg, né? Francisco Porto, né? Que através de Hermes Fontes. Hermes Fontes, né? Hermes Fontes, mas por cima é
Francisco Porto, né? Francisco Porto por cima, exato, é o cruzamento. É uma arte feita da Pisolar, né? Que me encomendou esse trabalho, né? Muito legal, velho. A arte não é minha, né? Mas foi eu que executei a pintura. Aí é um Certo. cenário também. Mais um cenário. Esse aqui. Aí é no Orlando Dantas, vocês conhecem essa pintura, no bairro Itabaiana, que faleceu há pouco, meu amigo. Ah, sim, verdade. Esse aqui na Hermes Fontes ainda? Não, esse é lá no viaduto do Barra América, acesso UFS. Foi feito agora antes da pandemia, foi o último trabalho que eu fiz para Pisolar antes da pandemia. Que é o mesmo sentido. Aí é o letreiro do Corpo de Bombeiros de Socorro, né? Do qual Everton Lira faz parte, né? Participa da operação, Sargento Lira. Aí é em Campo do Brito, essa pintura. Viaduto da UFS. Igreja Santos Dumont. Legal. São Francisco? De Assis, Essa aqui, quem é da paróquia do Orlando Dantas não sabe não qual é, olha. Essa daí é a pintura da paróquia, a entrega do quadro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pelos Redentoristas ao Papa Pio XII. Isso, o Padre Arnaldo amava essa pintura. Aqui tem Corpo do Bombeiro, né? É uma pintura que eu vou refazer, né? O Bombeiro, é no Bombeiro, na sede do Bombeiro. Essa dançarina aqui é linda, onde foi? Essa é uma tela, aí, é quadro. Eu faço pintura em parede, faço pintura de todos os tipos, em qualquer material. Aí é tela. Aí são as pinturas da Santíssima Trindade na Terra Dura, no Santa Maria. Né? Mais um painel, né? Outro cenário é de Célia Duarte, né? Aladim, né? Essa parte de baixo fica à frente e o tapete passa ali ali os meninos no tapete voando na altura do castelo. Aí é Aladim, né? Aquele painel. Aqui é Aladim, painel de Aladim. Esse daí é o cemitério. Aí é um painel feito em um condomínio, numa piscina. Que legal. Aí é também uma obra de arte ao ar livre. Tem 70 e poucas imagens ali pela Rio de Janeiro e na entrada, né? Olha as igrejas de São Cristóvão, essa aqui. Não, essas igrejas são todas de Minas. Foram feitas todas. Eu passei mais de um ano fazendo esse serviço. São de Minas Gerais. Minas Gerais, tudo de Minas Gerais, feito por pouco. Aí é um cenário de Célia Duarte, imagens em tela. Nossa Senhora das Graças aqui. Das Graças, Aí foi pro texto dos nomes, rifei esse quadro, né? A gente rifou. Aí é na Equilíbrio Psicologia, na sala da minha querida psicóloga. Olha que show, velho, esse aqui. Esse aqui foi alguém pediu, você se baseou em alguém para fazer isso aqui? Foi baseado no quadro, não é uma arte minha, não. Certo. Muito legal, Sobral, ter você aqui comigo. Eu quero dizer que uma das pessoas que mais me incentivaram, quando nós fizemos a primeira live foi com o Luciano, e uma das primeiras pessoas que lembraram do nosso passado, porque nós temos uma história de amizade, foi a minha cunhada que está aqui, Gislânia. Ela disse, chame Sobral, porque eu queria começar esse nosso momento lembrando daquele nosso trabalho de evangelização na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você o dia inteiro trabalhando, então chegava de noite, às vezes dobrava a madrugada pintando os painéis para a Paixão de Cristo, não é verdade? É verdade, verdade. A gente tem aquela raiz lá no grupo de oração, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Qual Juscelia era a coordenadora, hoje ainda está na renovação, graças a Deus. Que bom saber disso. De lá e fomos incentivados lá, graças a Deus, realmente. E no teatro, Deus, né, agiu naquele momento, o Espírito Santo suscitou um trabalho belíssimo, né, que o Padre Arnaldo tanto gostava. E fazia o Judas Iscariotes, né? Agora, lembrando daquele fato. Não sei porque sempre me pediu para fazer o Judas. Eu acho que é porque não tinha o perfil de Jesus magrinho, aí me botava para Judas.
Agora, me diga uma coisa, e o que aconteceu? Ah, em uma dessas apresentações, a gente, para simular a morte de Judas, quase que ia ser real. É que eu me pendurei na corda lá, e se não fosse sobrar para me pegar e me puxar, quase que eu ia embora. Mas são histórias que a gente conta com muita alegria. Muitas dessas pessoas que estão vendo aqui a live, já temos umas pessoas vendo aqui conosco. Grande parte dessas pessoas derivaram dessas evangelizações da época da paróquia, épocas de ouro também da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não que hoje não seja também uma época muito boa de evangelização com o Padre Marcelo, que com certeza está fazendo um lindo trabalho. Mas é muito gostoso poder ter você aqui, porque a gente recorda. E já pegando esse gancho, eu queria dizer para as pessoas um pouco da minha admiração, Sobral. Você vai falar um pouquinho da sua história agora, inclusive da sua conversão, da sua maturidade na conversão em Jesus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que independentemente da época que você viveu, que eu lhe conheci em várias épocas, de várias formas, uma coisa você sempre teve: sede. Sede de conhecimento. É essa sede que levou você a beber da água de Jesus, que ele diz: aquele que beber da água que eu vos der, jamais voltará a ter sede. Então, mesmo quando você esteve de outros lados da história, e você esteve de outros lados, não se envergonha disso, e nem precisa se envergonhar, mas você sempre teve muita sede de conhecimento. A palavra de Deus para você sempre foi devorada. Isso é muito, muito bonito. Naquilo que a gente pode chamar de o pior momento da vida de Sobral, se você perguntasse a ele alguma coisa da Sagrada Escritura, ele parava. Pode ser, talvez até nos bares, tomando uma. Se alguém falasse de Jesus, ele transformava. Verdade. Então, essa sede que você tem, cara, é uma das coisas mais bonitas e que lhe trouxe para onde você está hoje. Nos conte agora, a live não é minha, a live é da gente, então fale um pouquinho então dessa trajetória. E bêbado, né? Quando chamam um assunto que ele gosta, aí ele fala mesmo, né? Eu falava muito de Jesus, aproveitar para evangelizar, uma forma de evangelizar, né? E eu me lembrei também, você disse, Sobral, você foi com muita fruta ao poço, eu sempre fui assim, continuo do mesmo jeito. Intenso. Agora, é preciso a gente ter os pés no chão, porque senão cai. Entendeu? A gente vai com muita fonte, com muita sede, né? Muita sede de Deus. Eu gosto de uma espiritualidade muito, realmente íntegra no que deve ser. Não só no termos dessa busca que você falou, mas no termos de viver, né? E a gente, às vezes, se surpreende porque a gente, muitas vezes, ainda não está naquele nível, né, de espiritualidade que a gente acha, mas a gente quer. E aí, muitas vezes, a gente bambeia e cai, né? E aconteceu isso comigo. A gente tem que estar sempre com Deus no coração, com os olhos fixos em Jesus. Se não acontece o que aconteceu com o Pedro, a gente afunda. Aí aconteceu isso comigo, é o testemunho que eu tenho da minha vida, né? Eu que nasci numa família católica, né, com meu pai, seu Januário, o pessoal tudo conhece. Meu pai morreu na graça de Deus, sofreu antes de morrer bastante. E meu pai, ele me deu esse exemplo. Minha mãe, que hoje reza o texto. Eu me separei um pouco das coisas de Deus, mas Deus não se separou de mim, né? Eu nasci em Pernambuco, em Petrolina, né? Meu pai é de lá. Conheceu minha mãe aqui em Propiá. Mas eles vieram daquele seio, daquelas pessoas do sertão que realmente tem fé, aquela fé viva, aquele pessoal bem na fila antiga. Minha mãe está viva aqui e está do mesmo jeitinho, graças a Deus, rezando seu texto todos os dias. E esse texto me salvou, né? Depois desse problema, dessa queda... Assim como Santa Mônica, que orou pela conversão de Santo Agostinho, sua mãe sempre foi a sua intercessora, Jesus, né? Verdade, verdade. Mamãe é intercessora em casa, né? Mas meu pai criou uma compreensão de Deus tão grande, né? Ia para Canção Nova sozinho, para os retiros, aí dizia, eu conheço o padre Edmilson. Eu peguei na mão do padre Edmilson e ele assistindo, ele criou uma coisa muito grande, ele se aprofundou nesses últimos anos da vida dele, né? Ele andava do Texto dos Homens, né? Participava, e 15 dias depois ele adoeceu desse derrame, e já não estava mais podendo ir. Mas aí o pessoal do TC ia visitar ele, foi 2 anos que ele passou de cama. Mas eu tenho certeza, né,
e meu pai está na glória de Deus pela pessoa que ele era e pelo cristão que ele era, pessoa realmente de fé verdadeira, né? Louvado seja, louvado seja. Que bom que você nos contou um pouquinho, então, dessa trajetória da conversão, né? Porque, assim, todos nós temos momentos de altos e baixos, isso é muito normal. E o importante é a gente enxergar o novo que é Cristo, o novo que está aí sempre se refazendo. Eu digo sempre que a Sagrada Escritura, para mim, ela não é um livro morto, ela é um livro vivo. E a gente vai construindo como igreja. A Bíblia nasceu na igreja, para a igreja e com a igreja, né? Nós, católicos, nós não desvinculamos isso. As pessoas não entendem, os biblistas não entendem, mas para o católico a Bíblia é algo real e vivo. Ou seja, a igreja continua construindo, escrevendo uma Bíblia viva, porque a Bíblia, além de tudo, ela é Jesus, que é o verbo, né? Então, assim, é muito legal, Sobral, saber. Eu acompanho você há algum tempo já e percebo como você tem essa característica de discutir, no bom sentido, dialogar sobre doutrina religiosa, como você gosta, como você tem prazer. Às vezes é diálogos que duram dias, eu percebo lá, começa hoje, aí amanhã você continua, assim, eu fico impressionado com isso. Vira noite, vira dia, e ele vai conversando com os amigos. Então, assim, a gente vai trazer o nosso diálogo para esse patamar, então, já que você gosta tanto de dialogar sobre isso. Então, eu queria que você nos falasse do seu jeito, da sua forma, do seu conhecimento, um pouquinho sobre esse mistério místico, então, da igreja, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Qual é a sua visão de religioso, de estudioso da palavra de Deus? A igreja é o corpo místico de Cristo, né? Como disse o próprio São Paulo, e comparou a um organismo vivo, né? Jesus também comparou a uma árvore, né? Um organismo vivo também, né? Com galhos, né? E essa igreja, ela foi prefigurada no Antigo Testamento, né? Vem de lá, vem a profecia do Messias e vem também a prefiguração dessa igreja, né? Com sacerdotes, com toda aquela lei judaica que também influencia o cristianismo, né? Com certeza. Não existe igreja fora do contexto dos 12 apóstolos. A autoridade foi dada para eles, né? E os cargos citados também por Paulo, bispos, diáconos, presbíteros, só existem na Igreja Católica. Os demais, eles se autodenominam, né? Não é querendo falar de ninguém, mas eles se autodenominam. Então, o corpo místico de Cristo, ele veio em Cristo. É Cristo. É Cristo se prolongando na história. Cristo, ele quis que existisse a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia em si, ela é um livro escrito pela igreja. O Antigo Testamento que existia, né? Ele, só de lá foi tirado mais de 100 livros. A igreja tirou para compilar a Bíblia. Eu tenho a lista de todos. Foram retirados. Por quê? Porque a igreja não considerou inspirados. E era exatamente isso. No Novo, mais uns 120 livros também foi retirado. Que o pessoal bota na internet, né? Enoque, Carta de Fulano, Evangelho de Pedro, e por aí vai. Então, esses livros foram retirados pela igreja. A igreja com sua autoridade dada por Cristo. Porque a autoridade não foi dada a uma palavra escrita. Nem a autoridade e o envio foi dado a 12 pessoas. Como Jesus disse, eu vos envio. Né? Jesus disse, o Pai me enviou, eu vos envio. Quem vos ouve, a mim ouve. Né? Quem vos odeia, a mim odeia. Então, Paulo complementa, eu vos constituí bispo. Toda a igreja que sempre teve bispo e que durante todos os séculos foi o cristianismo, e não é uma ramificação do cristianismo, é o catolicismo. Esse é o corpo místico de Cristo, a igreja, né? Que se prolonga hoje na história e que seus escritos não ficaram somente parados no contexto da Bíblia, sendo ela a revelação divina, porque é o testemunho de Jesus e do Deus único, mas se continuou a igreja, com a autoridade dada por Deus,
fazendo vários escritos durante a história e acontecendo. É o que nós chamamos de tradição, né? A tradição da igreja. O saudoso Dom Henrique, que você tanto gosta, e eu percebo disso, ele sempre dizia que o católico, ele já tem uma interpretação da história, de todo um numerário da história, ou seja, o católico não precisa nem se preocupar em interpretar a Bíblia, porque a interpretação nós já temos muita segurança através da história dos santos, através da história dos que vieram antes de nós, dos concílios que a igreja teve. Nós estamos sobre um solo forte, vigoroso e vivo. Ou seja, o católico ele não precisa buscar milhões de interpretação. Temos além da Sagrada Escritura inspirada, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, né, que é uma fonte de conhecimento, uma fonte de espiritualidade madura para o cristão católico. Então, nós somos frutos de uma tradição, e essa tradição, para nós, é tão importante quanto para a própria Sagrada Escritura, porque para nós praticamente é a mesma coisa. É a igreja que se perpetua, como disse você, né? Veja bem, a palavra de Deus, ela não é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo, né? A Bíblia é um meio, né? Um meio que se diz que é sagrado, mas é sagrado porque a igreja a fez sagrada, né? Como disse Santo Agostinho, eu acredito nas escrituras porque a igreja foi ela quem disse isso para mim, e aí eu aceito, né? Essa é a verdade. Jesus é uma pessoa, nós acreditamos nessa pessoa. Os escritos, eles servem para testemunhar Jesus. Como João disse, nem tudo está escrito. Mas o que está escrito lá é que a autoridade e o envio foi dado a 12 apóstolos, que passou essa ordem durante a história. E nem os pecados dessas pessoas, como os pecados de Judas Iscariotes, não acabou com a missão de Jesus, nem com a igreja. Assim também teve vários Judas Iscariotes, e botem vários nisso. Então, os pecados dos filhos da igreja não acabam com esse corpo místico, não faz ele se desfazer, a doutrina se desfazer, mas sim esse corpo místico, enquanto existir um só fiel sobre a terra, ele será o corpo místico de Cristo. Exatamente, muito legal ouvir você falando isso, porque quando eu vejo as pessoas dizerem assim, a igreja está desunida, eu lembro exatamente desse contexto que você está dizendo. A igreja não pode estar desunida, porque Jesus próprio disse que as portas do inferno não vai prevalecer. Ainda que os filhos da igreja, por algum motivo ideológico, religioso, político, possa haver uma desunião, mas a igreja, quando nós falamos da igreja, estamos falando de um corpo místico que está acima de todos nós. Então, por isso, eu não aceito alguém dizer que ela está desunida. Ainda que, como disse, alguns membros possam sim estarem em contendas. Mas aí, quando se fala de igreja católica, apostólica romana, estamos falando de um ser atemporal e de um ser muito maior do que todos nós. E que somos nós também, porque nós fazemos parte desse corpo no qual Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Sobral, já que nós estamos falando de doutrina, que é o assunto que você me pediu com todo carinho para que a gente pudesse conversar, e que bom que isso vai ficar arquivado, porque isso é uma catequese também para as redes sociais. Nos fale, por exemplo, nós temos muitos católicos, às vezes eles acham que pode confundir o catolicismo com outras miscigenações, com outras religiões, principalmente com o espiritismo, né? Tem gente que nem sabe de pessoas que vão para a missa, mas depois passam no centro, e eles acham que isso é normal, que isso é... Aí eu queria que você falasse dessa doutrina, por que a doutrina católica não pode se casar, digamos assim. A gente não pode ser católico e ser espírita, ser católico e ser de outras denominações. Em primeiro lugar, né, nós temos que entender que não temos nada contra as outras doutrinas, né? As pessoas são maravilhosas. E moralmente os espíritas são excelentes, né? Com certeza. Muitas vezes melhor do que muito católico e muito evangélico. Com certeza. Vou deixar isso claro. Eu debato muito doutrina. Muitas vezes a gente empolgado em responder as coisas, aí acaba o povo ficando isso no ar, mas não é. Acha que a intenção é agredir, nunca jamais. Porque como disse você, somos irmãos
E o verdadeiro seguidor de Cristo, ele sabe que a gente não, se a gente perder o amor e a misericórdia, então nem cristão nós somos mais. Né? O amor está acima de todos nós. Então a gente pode debater com inteligência, com razão, né? Com ciência, porém a gente não pode perder a caridade. Porque se perder a caridade... Verdade, verdade. André, água e óleo não se misturam, né? Tudo começou na história. Nós vemos que teve a reforma protestante, mas em 1600 Kardec, né, dá esse passo nesse novo tipo de doutrina, né, voltada para o lado mais espiritual. Mas mesmo assim, a Bíblia deles, que eles dizem que foi o Espírito Emmanuel que inspirou, a Bíblia, ela foi retirada de onde? Da Bíblia protestante, de Almeida. Que, por sinal, ele traduziu do holandês, parece. Ele não sabia a língua em que as escrituras foi escritas. Ele não traduziu dos originais. Entendeu? E daí vem, da Bíblia protestante, vem a Bíblia espírita, segundo Kardec, né? Agora, a doutrina deles não corresponde ao que a Bíblia diz, né? A revelação de Deus pela Bíblia. Não corresponde, né? Eles dizem, aceitai os cristãos, em alguns dos seus livros espírita conhecidíssimos, aceitar os cristãos para depois lhe tirar suas convicções. Né? Eles dizem, nós não temos a Bíblia como regra de fé, mas sim o estudo dos espíritos. Isso são escritos dos livros espíritas. Né? O livro dos espíritos são escritos de Carlos Embansaí, não sei se é bem essa pronúncia, entendeu? Então, o espiritismo, tudo que aconteceu na história tem uma ação espiritual. Para se entender o porquê eu citar o protestantismo e isso sobre a Bíblia. O espiritismo, ele prega a reencarnação, ou seja, desvaloriza os corpos das pessoas, né? As pessoas se reencarnam, têm inúmeros corpos, inúmeros pais, inúmeras mães, durante todo o decorrer da coisa. Para eles é assim, não é uma desvalorização, para eles é uma espécie de purificação, né? Mas a Sagrada Escritura que nós cremos e que nós adoramos, o Deus que nós adoramos, contradiz essas realidades, né? Exato. Veja bem, pode falar. Corpo, ele usa o corpo como purificador. Como o corpo, já que não serve para nada, que é descartável em cada vida que eles vivem, vai purificar o espírito. Eu não entendo isso. E também porque, em algumas partes da doutrina, diz também que Deus criou espíritos maus, espíritos bons, e aí Deus tira a liberdade. É uma das partes da doutrina dele, tira a liberdade das almas, né? Entendeu? A intercessão dos santos nada tem a ver com o espiritismo. Primeiro porque os espíritas, eles invocam qualquer espírito. Qualquer um. É como se a alma, no espiritismo, ela tivesse vontade própria e fizesse o que queria. Por que as manifestações não ocorrem mais, já que isso é a verdade? Então ocorre quando eles querem, em alguns casos. E tem muitos casos comprovando que isso é mentira. Né? Como temos o caso de um grupo que se reuniu e inventou o nome de uma pessoa, de um soldado, foi nos Estados Unidos esse estudo, e foi em 10 centros espíritas. Uma mentira. Nenhum disse, essa história não é verdade. Todos inventaram uma história. Então, daí se prova que isso é inverídico. Né? Tem outra história que a filha faleceu, ela era descendente de espanhol, e quando ela foi procurada por um espírito, nós vamos pedir para a filha da senhora vir falar com a senhora. Quando veio, ela foi falar em espanhol com ela era brasileira do Rio Grande do Sul, ela não conseguiu falar. Ela não falava em espanhol. Como depois da morte a pessoa perde toda a capacidade, mesmo porque existe consciência após a morte. Né? Jesus diz, tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Né? E Paulo comprova em várias passagens que existe vida após a morte. Ele mesmo diz, eu queria estar com Cristo. Agora, a vida após a morte é com Cristo ou sem Cristo. Na carta aos Hebreus, ele diz que está determinado que o homem morra apenas uma vez e depois venha
a vida eterna, né? Acho que é Cartas aos Hebreus, capítulo 9, versículo 20, 9:27. alguma coisa. 9:27. Oi? É 9:27. Pronto. Então, tá, Hebreus 9:27. e é nisso que a gente crê como católico, é nisso que a gente se fixa. Como disse, é bom a gente deixar claro, a gente está falando de doutrina. Aqui nós não estamos falando de João, de José, de Maria e de Francisco. Todos que nos conhecemos e que podem estar ouvindo agora, entenda que é nada pessoal contra esses seres humanos maravilhosos. Como disse o Sobral, conheço vários espíritas que dão show de caridade, show de bola mesmo, são pessoas éticas, que nós acreditamos, e outra, nós acreditamos na misericórdia e no amor de Deus, que vai além de qualquer uma dessas falas que nós estamos dizendo aqui, né? Então, ainda, se você quer complementar isso aí, eu posso já lhe fazer uma outra pergunta. Eu quero complementar, no sentido da carta aos Hebreus, você pode ver que Paulo diz: o homem morre uma só vez e após vem o juízo. O julgamento particular acontece quando a pessoa morre. Agora, quem morre é o corpo. A alma não morre. A alma não morre. Né? E Paulo prova isso. 1 Tessalonicenses diz que nós não fomos destinados à ira, mas à salvação em Jesus Cristo, que morreu por nós. E nós, vivos ou mortos, estamos unidos a Ele. Ou seja, vivos no corpo ou sem o corpo, estamos unidos a Ele. Entendeu? E tem várias passagens. Tem outra passagem que ele fala claramente isso também. Né? Quer no corpo, quer sem o corpo, estamos esperando no Senhor. Ou seja, essa é a questão. E também a questão da transfiguração. Jesus ali chama duas pessoas que estão na glória dele. Né? Dois profetas do Antigo Testamento. Eles estão vivos em Cristo, em Deus. Eles não estão vivos sob o seu ponto de vista pessoal. A doutrina espírita, ela tem muito isso. O pessoal, eu, você, é quem faz a nossa identidade espiritual. Não. Nós, quando morremos, Deus é quem cuida das nossas almas. Quem se afastou de Deus, está longe de Deus. Quem não se afastou, está em Cristo. Por isso que, complementando a questão da igreja, a igreja, ela reza no céu. Tiago e Paulo e outras passagens dizem que nós oramos pelos irmãos. No céu acontece isso também, só que do céu pela terra. Com a pessoa, a alma dela é em Cristo. Aí se potencializa toda a salvação. As escrituras e toda a história da salvação é exatamente para a gente estar com Cristo. Não mortos, sem sentido, como prega os livros antigos dos saduceus, né? Que diz que os pensamentos perecem. Não. Nós estamos no Cristo e estamos vivos em relação com Ele. E não existe esse negócio de não existência. Se não existe nada, então não tem sentido a nossa salvação. Eu queria complementar o que você está dizendo. É aqui uma conversa entre católicos, mas para quem quiser ouvir, para quem quiser compreender um pouco sobre a nossa doutrina. A doutrina católica, ela crê nessa realidade que o Sobral acabou de dizer, que eu só vou especificar um pouco mais. Nós acreditamos que a igreja é uma só, mas ela está dividida em duas realidades. A igreja militante, que somos nós, militante e andante, e a igreja triunfante, que é a igreja que já está, né, na glória de Deus. Então, assim, é uma igreja só. Quando rezamos uma missa, é uma igreja só que está reunida. É a igreja militante e a igreja triunfante. É uma questão atemporal. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, a igreja acredita nessa realidade que é atemporal, não é no nosso tempo. Nós vivenciamos uma era que está acima dessas realidades humanas. A igreja é militante, repito, e a igreja triunfante. Então, assim, é bom que a gente deixe as pessoas bem claro isso, porque é uma doutrina que nós, católicos, devemos conhecer. Eu quero lembrar que, mais uma vez, o Dom Henrique, quando ele dizia assim: você que é católico, não discuta a sua religião com ninguém. Não imponha a sua religião a ninguém. Porém, se alguém te perguntar, repara o que ele disse: não discuta, não xingue ninguém, não brigue ninguém, não imponha a ninguém a sua fé, mas se alguém te perguntar, a nossa obrigação é saber responder o porquê que eu sou católico, o porquê que você é católico.
Então, assim, a verdade é que nós vivenciamos uma era relativista, né? E que as pessoas não sabem nem dizer coisas mais simples. Mas a doutrina católica, para o católico, ela é essencial. Católico só de missa, só participante de missa, não é católico, segundo a nossa própria doutrina. Então, conheça, nunca é tarde, conheça a sua fé, porque, como diz o padre Zezinho, a nossa fé precisa ser explicada. Uma fé explicada é uma fé madura. Eu sou católico porque meu pai era. Isso aí foi quando você foi batizado, que era criança. A partir do momento que você é crismado, para isso existe o sacramento, a partir do momento que você recebe o dom da crisma, o sacramento do crisma, você tem que saber os porquês da sua fé e ser como um amigo Sobral, curioso a vida inteira. Há sempre o que aprender na fé e na doutrina católica. Eu queria também entrar num assunto bem rápido, Sobral, que o tempo da gente... E quando a gente está falando uma coisa que a gente gosta, que a gente ama, é que o tempo corre. Eu queria que você falasse também mais uma questão de contendas entre as ideias ideológicas, que é a questão das imagens. Que tem muita gente que, né, ainda tem, são poucos, diminuiu muito mais, né? Mas ainda tem pessoas que falam em relação ao nosso culto às imagens. Veja bem, sobre as imagens, fica claro que Deus agiu de forma diferente no Antigo Testamento. Ele estava começando a se comunicar com o homem, né? E o homem começou a escrever em vários locais, em terras diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, os textos bíblicos, né? Deus não se manifestou como ele profetizou depois. Então, quando ele no Antigo Testamento, ele se manifesta sem imagem. Ele se manifesta sem imagem, né? Mas o Messias que era o prometido, a profecia que se dá em Jesus no tempo, Jesus se torna homem. Por que Jesus se torna homem? Porque se ele não se tornasse homem, ou seja, nós poderíamos ter uma foto de Jesus aqui. Se viajássemos no tempo e tirássemos essa foto ou filmássemos ele, nós teríamos. Verdade. Exato? Nosso não Deus seria. fez André, a sua foto no seu Instagram, do perfil, mesmo sendo uma foto, uma imagem, um ícone, ela é você, ou não é? Quando eu olho, eu vejo o André ali, sim, né? sim. Naquele desenho. Aí o que ocorre? Me vem sua imagem, me vem quem você é, o tudo que você é. E Deus, ele tem imagem, como ele diz em Colossenses 1,15, né? Que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é uma imagem. Paulo provou em várias passagens, tem sobre isso, né? Jesus se torna carne, entendeu? Aí veja, nossos irmãos separados, né? Nossos irmãos evangélicos, eles nos atingem, porque nos chamam de idólatras, né? Usando o Êxodo 20, né? Não querendo dizer que esse texto não é para ser utilizado, mas o contexto desse texto, a época e tudo, tem que ser levado em consideração. Era o Antigo Testamento. Com certeza. Entendeu? Deus continuou falando que não era para fazer ídolos. Até hoje Deus fala que não é para fazer ídolos. Tem gente que tem um jogador de futebol como ídolo, que tem a moda como ídolo, que tem os ícones da televisão como ídolo, os atores, os cantores. Isso é idolatria. O dinheiro como ídolo, né? A prostituição. Exato. Para chegar a um tempo mais próximo e a realidade que tem agora. Agora, Êxodo 20 diz para não fazer imagem para adorar. Se resume nisso. Não faça imagem para adorar. Porque o povo do Antigo Testamento era politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses. E Deus faz esse aviso para o povo dele. Mas, em seguida, ele manda em várias passagens, em inúmeras passagens, fazer imagem. Mas ele mandou fazer imagem de ídolo? Não. Ele mandou fazer um ícone, um sinal do seu poder, um sinal dele. Mesmo que não fosse uma coisa como a cobra e a serpente que ele mandou Moisés construir. Quando Moisés construiu a serpente curou o povo. Aí você pode dizer, não, mas foi Deus. Se ele usou a serpente, não foi por meio da serpente que ele curou? Sim. Como ele curou por meio do avental de Paulo.
como ele curou por meio da sombra de Pedro, como ele curou por meio de Eliseu, que estava morto num túmulo, o cara caiu morto lá e viveu. Curou não, ressuscitou, né? Sim. Ou seja, Deus, ele se utiliza, sim, de instrumentos. Jesus se utilizou de barro, passou no olho. Então, a imagem no catolicismo provém primeiro do ícone verdadeiro de imagem, que é Jesus, que veio nos restaurar cada homem. A minha imagem arranhada que eu tinha quando eu bebia, quando eu vivia aí jogado no mundo, ela foi restaurada. Ela foi restaurada por Deus. Deus me mostrou um caminho. Sobral, não é assim, é assim. E eu seguindo o que Jesus quer, ele faz a obra em mim. A vivência cristã que os evangélicos têm, nós temos. Nós buscamos a Deus. Ah, mas ele disse que nossa vivência não vale porque nós temos imagens. Mas são imagens de servos de Deus, não de ídolos. Os servos de Deus, como Paulo, é pessoa restaurada em Cristo. Paulo era um cara que perseguia os cristãos. E Deus transformou ele em um homem santo, perfeito, que seguiu o evangelho. Ele tem imagem, como Jesus tem imagem. Aí está toda a... Muito bom, Sobral. Ainda nesse papo muito bom, muito revigorante, porque, como eu repito, parafraseando o padre Zezinho, a nossa fé é explicada, né? Ele diz não só que a nossa fé deve ser explicada, mas ele diz também que as famílias precisam ser explicadas. O contexto disso é quando ele diz que os filhos precisam entender e compreender qual é a função e a missão de um pai. O pai saber os filhos saberem a função e a maturidade do que é ser uma mãe. E hoje está tudo muito confuso. Hoje um filho trata um pai e uma mãe de qualquer forma, fala qualquer coisa. E na ideia de ser amiguinhos dos filhos, as famílias estão bagunçadas, né? Ninguém sabe mais o contexto do que é família. Então, por isso que o padre Zezinho diz que as famílias precisam também serem explicadas. Assim como a nossa fé precisa ser explicada. Mas, André, né? Nossa Senhora diz no canto que Deus vai esconder dos sábios e revelar aos pequeninos. Esse aí é um outro contexto, né? Porque as pessoas têm esse costume, né? Dizendo, não precisa estudar. O Espírito Santo, eu já ouvi muito isso. O Espírito Santo revela. Peraí, o Espírito Santo revela. Mas como disse o Sobral, ele se utiliza de carne, de pessoas, de coisas reais. Então, o verdadeiro cristão, seja ele católico, evangélico, ele precisa compreender a sua doutrina, ele precisa estudar, sim. E o Espírito Santo vai abrir muito mais a sua mente, a sua memória, mas precisa explicar, sim. Aí uma pergunta que eu, como cristão, queria ouvir, e cada pessoa pode ter uma resposta, mas à luz do catolicismo, e de uma pessoa como você, Sobral, eu poderia perguntar assim, por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz, é claro, para nos salvar, né? Se no Antigo Testamento era necessário sangue, né, para redimir, né? Dessa vez, o sangue de um homem Deus. Jesus é homem, 100% homem, 100% Deus. Esse 100% homem derramou o sangue dele. Jesus e a carne é um só. Jesus e a segunda pessoa é um só. É isso que as pessoas não entendem. Jesus não é separado da carne. E por ele ser homem, ele derramou o sangue. E por ele ser Deus, ele tornou esse ato, né, infinito. Na cruz, ele tornou esse ato infinito. Deus morreu. Você está dizendo aí exatamente o que nós cremos como a nova aliança. A antiga aliança, que foi o sangue do carneiro derramado, agora o próprio Cristo se fez, como diz Isaías 53, ele se fez como ovelha levada ao matadouro para purificar, né, levar consigo os nossos pecados. Tá aí também, eu já emendo uma pergunta para os católicos, quer dizer, que diz assim, Maria não é mãe de Deus, Maria só é mãe de Jesus, homem. Então, Sobral está respondendo aí agora, sem querer querendo, ele acabou respondendo. Não existe essa separação para o fiel católico. Jesus é Deus e Jesus é homem, mas não existe uma separação Jesus Deus e Jesus homem. Não existe isso, né? Não é isso mesmo, meu amigo Sobral? Se não existe, olha, Deus é quem começou tudo. Deus quis nos salvar. Mas para nos salvar, ele precisava ter alguém na terra
Pode-se dizer que o fruto do Antigo Testamento é Maria. Uma pessoa que vivia para Deus, os pais viviam dentro do templo, viviam para Deus, entendeu? E Maria é esse fruto que vem do Antigo Testamento, de toda a doutrina. Né? Ela seguia toda a doutrina. A primeira cristã, como diz. Deus não podia chegar no mundo e entrar adulto e chegar e salvar a pessoa. Ele podia fazer isso, ele tem poder para tudo. Só que Deus não usa os caminhos errados. Deus só age certo. Então ele tinha que entrar na geração de Adão e Eva. E Maria é descendente de Adão e Eva. E Maria tinha que ser uma rainha. Por isso que o anjo diz ave. Maria é descendente de Davi. Prova Romanos 1, 3, se não me engano. Entendeu? Aí veja, Maria é essa mulher escolhida. Agora, para Jesus não herdar o pecado de Maria, ela precisava ser isenta. E Deus retirou o pecado original dela na hora que ela foi fecundada ali. Naqueles segundos, Deus retirou, né, o pecado original dela. É o que nós chamamos a concepção, né? E nós celebramos a festa da concepção de Nossa Senhora, né? Por isso que Nossa Senhora da Conceição, né? Conceição significa a pureza. Nós cremos, né, que Maria foi livre do pecado original porque um seio 100% limpo, um ventre 100% limpo para ter o autor da vida, né? Por isso que ela é mãe de Deus. E mãe aqui no sentido real, porque a mãe não é... As pessoas têm um negócio interessante. A mãe quer dizer que Maria é maior do que Deus? Não. Mãe é aquela que ama, aquela que cuida, aquela que... Esse é o significado de mãe. Então, assim, a gente costuma brincar, né, Sobral, que mãe é uma coisa tão boa que até os céus quis ter uma, Deus quis ter uma. Porque é aquela que cuida, aquela que guarda, aquela que reza, aquela que quando o menino está doente cuida, né? Aquela que dá o seio para amamentar. Então, mãe, nesse sentido, ela é de Deus, né? E isso nos honra muito, né, Sobral? Ô, André, olha, veja, desde o Antigo Testamento, Deus se empenhou nesta mulher, né? Nós, católicos, acreditamos que Maria é a mulher de Gênesis 3,15, né? Que Deus diz bem assim, uma mulher esmagará a cabeça da serpente, né? Porém, inimizade entre a descendência, ela e a descendência da mulher, esta, veja como Deus diz, esta, é como se ela estivesse do lado dele, esta esmagará a cabeça da serpente. As traduções de Almeida mudou esse esta para este. Maria só tem sentido em Jesus, mas é ela a mulher do Gênesis 3. Muito legal. Sobral, tem um amigo nosso aqui de infância mandando um abraço para você e para mim, que é o Stanley, outro resgatado e restaurado, né? Glória a Deus. Boa noite, Stanley, um abraço. Tem vários amigos aqui mandando um abraço pra gente. Stanley tem uma história bonita também. Em algum momento, se ele desejar, eu vou trazer ele aqui também para falar da sua história. Sobral, a gente tem pouco tempo, infelizmente. Nós temos 50 minutos, uma hora, então a gente tem pouquinho tempo. Eu queria lhe perguntar para você qual é o sentido da vida. Rapaz, o sentido da vida é Deus. Porque o resto são... fugaz. São coisas que a gente precisa para chegar a Deus. São necessárias, mas não é o tudo. Eu vou dizer uma palavra e você vai dizer no seu coração o significado, tá certo? Certo. Amor. Amor. Jesus. Amizade. Amizade. O que significa amizade e a importância da amizade? A amizade, para mim, é realmente a pessoa querer o melhor do outro. Querer o melhor, lutar para dar o melhor. Muito legal isso, muito legal. Perdão. O perdão é cada dia nós vermos que fazemos de errado com o outro. Porque a gente pode pedir perdão. Coragem é estar sempre à disposição, sempre estar disponível. Não, eu interrompi, mas você ia falar sobre perdão ainda. Pode concluir. O perdão é isso, né? A gente sempre estar querendo nos moldar. Errei, vou me corrigir. E muitas vezes a gente quer corrigir o outro, né? E a gente tem que perceber os erros da gente, né? Com o tempo a gente vai percebendo, é uma luta.
A gente vai enxergando como um cristão maduro que a gente tem que diminuir mais, diminuir não, julgar quase nunca e perdoar mais e ser Verdade. misericordioso como o vosso Pai é misericordioso, né? Não julgueis para não seres julgados. Tudo isso é o ensinamento da palavra de Deus. Mas a gente parece que tem 10 bocas e um ouvido pequeno. Mas o cristão ele tem que ter um grande ouvido para ouvir, perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. Sobral, medo. Medo de não se salvar. Não se salvar. Muito bem. Igreja. Você já falou tanto dela aqui. O que significa igreja? Caminho perfeito para Cristo. Família. Família, relação. Relação e aprendizado. Saúde. Saúde. Viver bem cada dia e sempre procurar fazer o que é essencial para a gente viver mais, mas viver bem. Alguma inquietação. A inquietação que eu tenho é o mundo, não conhecer a Deus de verdade, porque ele só é uma verdade, ele não tem inúmeras verdades. E o povo vive cada vez mais distante por isso. Tem um amigo aqui, Cícero dizendo aqui, perdoar é ser inteligente também, não tenha dúvida. O perdão é uma via de mão dupla, mas ele cura muito mais a gente que pede perdão do que aquele que é perdoado, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que o perdão é um remédio, né, que você toma, ou melhor, a vingança é um remédio que você toma para você, achando que vai fazer mal ao outro, mas faz mal a você. Por isso que o perdão é, com certeza, algo da inteligência humana e da misericórdia de Deus. Cícero, eu não sei, você sabe quem é esse? Amigo aí, ele trabalha fazendo também pintura artística, letreiro. Muito bem, muito bem. Um desejo, Sobral, um desejo. Desejo de salvação. Desejo de salvação. E o que significa fé para você? A fé para mim é acreditar veementemente na salvação de Jesus Cristo. Acreditar veementemente na salvação em Jesus Cristo. Não colocar na pandemia poder. E se morremos, morremos para estar com o Senhor, como diz Paulo. Essa maturidade para falar da morte, eu converso muito aqui com minha esposa, com os meus filhos, e eu acho muito importante a gente dizer assim, é uma obrigação do cristão cuidar da vida, porque a vida é o dom de Deus. Exato. Mas eu lembro das palavras do Papa João Paulo II, quando ele diz que a fé não é consolo para a morte nem para a vida. A fé é o que dá sentido à morte e à vida. Ou seja, quando você encontra sentido na morte, você fala como os santos da igreja. Bendito a morte, irmã morte. Porque é a aproximação de Deus, é a vida em Deus. Então ela deixa de ser uma desgraça, né, para se tornar uma vida em Deus. Claro que a gente não vai ficar irresponsavelmente colocando a nossa vida a apuros. Não, não é isso. Mas se ela vir, quando ela vir, o verdadeiro cristão não entra em desespero. O desespero não entra no contexto de um verdadeiro cristão católico consciente. Quer falar alguma coisa, né? Você fez assim, veio para cima da tela. Verdade, verdade. Se você quiser continuar falando sobre a vida, eu quero repetir o que eu fiz no início, que é mostrar para os amigos que estão em casa um pouquinho das suas artes espalhadas aí em Aracaju. Tem gente que nem sabe que essas artes são feitas por você. Eu quero mostrar para o pessoal, repetindo o que eu fiz no início, né? Aqui. Aí Mina, lá da Ponte do Mosqueiro, é um colégio de Santa Lúcia, um hotelzinho. Não tem o Rei Davi, né, aí? Não tem. Na verdade, foram muitas fotos, eu tive até que... É uma releitura da ceia. Painéis de teatro. Cenário de teatro. Esse cenário tem 16 por 8. Elevado. O pessoal que está em casa, o elevado da Hermes Fontes com o Francisco Porto, foi o nosso querido Sobral quem deu vida, guia.
Esse é o artista que está aí, que você quer que vocês conheçam, um ser humano. Isso também eu tenho a alegria de ter na minha casa um quadro também no quarto dos meus filhos, que é o quadro do Anjo da Guarda. Prepara aí o celular para dizer o número para as pessoas, viu, Sobral? Ainda Aqui. tem? Tenho, rapaz. E a vizinha aqui fez uma obra na casa dela e quebrou uma parte da minha parede aqui. E a minha preocupação toda foi o quadro. E eu tive até que reduzir um pedaço do quadro, mas eu fiquei muito triste porque para mim isso aqui é uma coisa que eu quero resguardar. Não quero, jamais eu vou passar uma tinta. É Pois o quadro a do arte, Anjo. a arte, de certa forma, me salvou, né? Porque a gente, quando faz coisas bonitas, coisas que realmente vêm de Deus, isso nos salva, né? Ele tem a Stanley também, que eu posso falar, tem Cícero, que estava participando da live. Então, Cara, a arte, ela, em nenhum momento que eu passei no meu turbilhão da fé, que eu caí no chão, que eu busquei o alcoolismo, que eu busquei uma vida desregrada em tudo, eu deixei de fazer minha arte perfeita. Eu enganei meu. Eu dou glória a Deus porque eu nunca enganei ninguém, nunca peguei. Aí, inclusive, estava a ex-prefeita de Areia Branca estava participando também. Pintei lá o cemitério, mas eu nunca enganei ninguém e sempre procurei fazer meu serviço bem feito. Mesmo quando, às vezes, o preço não é correspondente ao que eu faço, o que deve ser. Isso trouxe realmente meus clientes. rapaz, eu quero, desculpe interromper, mas eu quero dizer que nunca na história da humanidade, né, e nós fazemos parte dessa humanidade, nós vivemos essa era de agora, e eu me convenço a cada dia o como Deus, né, ele distribui esses dons, como Deus faz com que é algo terapêutico a arte para a nossa fé, para a nossa alegria. Verdade. A Islânia, que está aqui ainda nos vendo, e ela descobriu um dom maravilhoso, como eu até mostrei para você, que hoje eu estou aqui ó, com uma camisa feita, uma arte nova chamada Letre. Desenhista. E como isso foi terapêutico para ela também, você falando aí, cara, me emociona porque realmente quando Deus dá um dom, e é dom de Deus, não é nossa, por isso que a gente não pode ser arrogante. Todo dom é um presente de Deus, que a gente tem que cuidar, exercitar e estudar, e agradecer todos os dias. Mas é terapêutico mesmo, viu? Que parabéns, que bom que você, como eu disse, eu quero encerrar o nosso momento lembrando o que eu disse no início, como a sua sede de Deus, cara, além da sua arte, além de tudo, além do amigo que você sempre foi fiel, seus amigos, independentemente da bebida, independente, os amigos fiéis permanecem até hoje, católicos, evangélicos, que eu tenho certeza, tem muitos irmãos evangélicos amigos, porque você sempre teve essa sede e essa fidelidade. Tá com um probleminha agora, que bom que agora no final, mas eu espero que ele volte. Mas é um dom muito lindo, Sobral. Isso aqui não é nem 10%, não é nem 10% dos trabalhos que você tem feito, né, que você já fez aqui em Aracaju. E aqui é no cemitério São João Batista, pessoal. A gente aí é um cara muito simples, sabe? Não perdeu a sua originalidade, não perdeu o seu, né? Nunca deixou as suas origens, sabe? Mas eu tenho certeza que o dom que Sobral tem para a arte, se ele tivesse uma oportunidade, ele tivesse em um outro lugar, né? Se ele tivesse um empresário, aí minha cunhada dizendo fantástico, se ele tivesse um empresário que olhasse com um dom artístico para o trabalho dele, esse cara tinha ou pode chegar, porque tudo é o desígnio de Deus e Deus sabe o porquê, mas veja essas igrejas aqui que ele pintou, isso aqui é arte de rua. Igrejas que ele pintou, ele disse que igrejas de Minas Gerais, né? Então, assim, fabuloso. Eu tenho muito orgulho de conhecer um cara como esse, sabe? E assim, se você for perguntar, galera, se você perguntar qual é a técnica que ele usa, meu irmão, é puro dom. Ele pode até hoje ter buscado saber quais eram as técnicas, etc. e tal. Mas é puro dom. Isso é a coisa mais linda. Que pena que ele
saiu por uma falha técnica, mas a gente já está terminando porque o tempo nosso já esgotou. Só temos 10 segundos para dizer tchau. Muito obrigado. Até o próximo Prosa com Dedé, esse arquivo vivo. Obrigado a você. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau, gente. Obrigado, pessoal.